Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a celebração da Sexta-feira da Paixão do Senhor. Como nós sabemos, diante do contexto litúrgico, esta sexta-feira é um dia atípico dentro da liturgia. Nós não temos celebração da missa em lugar algum, nós celebramos a paixão e a morte de Cristo, tendo como centralidade a palavra dentro da celebração. E, além disso, também é um dia de jejum e de abstinência. Nesse dia, como primeira leitura, a Igreja nos apresenta o trecho que se encontra lá em Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o versículo número 12 do capítulo 53. Vamos juntos ler. Diz assim: Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se não abrindo a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá a sua riqueza com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Amados irmãos e irmãs, você que tem acompanhado os vídeos aqui do canal, desde a segunda-feira eu tenho comentado que nós estávamos meditando a Segunda-feira Santa, a Terça-feira Santa e a Quarta-feira Santa dentro do contexto do servo sofredor. Cada dia, como primeira leitura, aparece para nós um dos trechos desse cântico, assim que os biblistas costumam chamar, né? Os cânticos do servo sofredor que aparecem dentro do texto do profeta Isaías. Agora, sexta-feira da Paixão, nós estamos mergulhando no chamado quarto cântico do servo sofredor. E é interessante você entender que aqui, para mim, é um dos cânticos mais profundos, porque é o que mais aponta, de fato, para uma imagem de alguém que de modo pleno se realiza em Jesus Cristo. Isso porque o profeta Isaías fala desse servo que vai de fato tomar sobre si as dores e o pecado da humanidade. Só quero chamar a atenção para você em relação a uma coisa. Enquanto o servo sofredor, dentro do texto do profeta Isaías, carrega sobre si as suas dores, parece alguém que tem empatia, né? Que também assume a dor do outro, que sente a dor do outro, que chora com o outro e por aí vai. Jesus não fez isso. Jesus não é alguém que tem empatia. Jesus não é alguém que sente a nossa dor e chora conosco e ponto final. Mas é alguém que carregou sobre si os pecados, libertando-nos, livrando-nos do pecado.
Porque às vezes a gente percebe hoje em dia, né, uma espécie de um rebaixamento da figura de Deus pelas pessoas. Tem gente que quer colocar Jesus como um ser que era muito inteligente, como um ser que apenas sentia a dor do outro, ponto final. Mas Jesus é mais do que apenas alguém que tem empatia. Jesus não é um mero psicólogo que escutava as dores dos outros e dava conselhos. Mas Jesus é alguém que é capaz de nos libertar do pecado, do sofrimento, da nossa dor. Por isso que Jesus supera o servo sofredor que Isaías coloca. E aí é interessante, eu quero chamar a atenção, quando aqui coloca, né, que na verdade a gente achava, segundo o versículo 3, que ele era alguém desprezado, homem coberto de dores, cheio de sofrimento, mas na verdade ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria. Por isso que a gente pode dizer, inclusive essa semana eu vi um vídeo viralizando sobre isso, que não é para ter pena de Jesus. Porque na verdade não é para a gente ficar nesse versículo 3 que olha e diz: ai, nossa, ele era um homem cheio de sofrimento, que sangrava, que doía e etc. Mas eu preciso olhar para a cruz e ver ali a minha salvação. O Cristo que sofre por amor a mim, para me resgatar, para me redimir. Por isso, amados irmãos e irmãs, à luz dessa primeira leitura, que nós possamos ter uma profundidade diferente dentro da Sexta-feira da Paixão. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!